porque o Senado acaba de aprovar em segundo turno a PEC do estouro, que agora segue para a promulgação. Carol Rosito, com você. Exatamente, Raquel. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Senado Federal acabou, nesse instante mesmo, de aprovar em segundo turno, né, essa PEC que vai viabilizar o pagamento do Bolsa Família no valor de R$600, o placar igual ao que a gente acompanhou em relação ao primeiro turno, 63 votos a favor e 11 votos contrários, né? Lembrando que aqui no Senado o quórum mínimo necessário eram de 49 senadores. Bom, agora o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já convocou uma sessão solene para esta quinta-feira para promulgar a PEC, ela que foi então aprovada em 2 turnos na noite de hoje aqui no Senado, e antes disso passou ali pela Câmara dos Deputados. Os deputados mais cedo começaram a sessão hoje analisando o último destaque, né, sugestão de alteração ao texto que tinha sido apresentado ao parecer do deputado Elmar Nascimento, e depois, em seguida, também concluíram a votação do segundo turno. A promessa era trazer o texto para o Senado sem nenhuma modificação do que já tinha sido feito lá na Câmara dos Deputados, e assim foi feito de fato. Os senadores, de uma maneira bem mais rápida do que a gente acompanhou na Câmara, aprovaram também o parecer, então, garantindo o espaço fiscal no valor de 145 bilhões de reais naquele prazo que foi alterado lá na Câmara, passando de 2 anos de vigência para 1 ano. Então, é o prazo que a PEC vai permanecer em vigência a partir de agora, e também depois de um acordo fechado entre líderes partidários e o próprio governo eleito, criando aquele dispositivo para realocar os 19 bilhões de reais das emendas de relator que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, dentro do texto, eles constitucionalizaram as chamadas emendas individuais, metade emendas individuais e o restante emendas do controle ali do Executivo, então controle do novo governo. Agora os senadores estão fazendo alguns discursos finais aqui, mas a sessão de fato já foi encerrada no plenário da Casa. Expectativa agora para a promulgação, que é uma coisa bem técnica, mais burocrática mesmo, mas conclusão da discussão, então pode ser considerada ali a primeira vitória do governo eleito, a aprovação da PEC do estouro, garantindo os R$600 já a partir do dia 1º de janeiro, além de outros programas sociais também, né, Raquel, que eram promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Volto com você. Obrigada, Carol, minha parceira aqui na cobertura dessa aprovação da PEC. Qualquer novidade, nos chame por aqui, por favor. Hoje aqui comigo no WW, Yuri Pita, nossa analista de política, Zeina Latifi, economista, consultora econômica, e Lara Mesquita, cientista política e pesquisadora do Centro de Políticas Econômicas da Fundação Getúlio Vargas. Laura, vou começar direto com você. Correria, né? Aprovaram rapidamente na Câmara, 2 turnos, arrastou um pouquinho ali o segundo turno, mas foi o Senado muito rapidamente. A gente sabe que tem orçamento para votar amanhã. Tudo isso é pressa para o Natal, para ficar todo mundo de folga, ou tem um motivo político por trás disso aí? Acho que é uma combinação das duas coisas. Politicamente já estava azeitada essa solução. Acho que com a liminar do ministro Gilmar Mendes no domingo e a declaração do orçamento secreto como inconstitucional na segunda-feira, o dia de ontem foi tomado para fazer os ajustes necessários e se pacificou qual era o texto. A gente sabe que não é usual, mas que quando quer o Congresso agiliza esses processos de votação de PEC e faz essas medidas rapidamente. Então, o fato de ter um acordo político e da gente estar na véspera do Natal, todo mundo querendo voltar para casa para passar o final do ano com as suas famílias, e também uma ansiedade para que o governo possa anunciar os seus ministros, para todo mundo se preparar para a posse, né? Então, acho que é uma combinação das duas coisas. Quando quer, o Congresso é rápido, Yuri. O Congresso queria? Queria muito. E acho que a Lara tocou num ponto fundamental. Se o Congresso deu um presente para o governo eleito ao aprovar a PEC, estão esperando a troca do presente. Não é um amigo secreto, com perdão do trocadilho em tempos de orçamento secreto extinto. Mas amigo ou inimigo secreto. Exato. Ou amigo oculto, né, para os nossos amigos cariocas. Mas a questão é essa. Agora
é a expectativa para amanhã algumas bancadas ou alguns partidos serem contemplados diante do que entregaram de votos, né? PSD trabalhou muito, no Senado principalmente, mas também na Câmara. A gente mencionou União Brasil ontem, que na Câmara entregou ali uma votação expressiva de votos, mais de quase 40 votos dos seus deputados, de 50 e poucos, ou seja, mais do que, né, a emenda constitucional precisa de 60% para ser aprovada nas casas. Se a gente for fazer essa conta por bancada, a União Brasil entregou 2/3, quase 70%. Então a gente está falando aí de gente que quer agora a compensação. Eu já tinha mencionado isso ontem, mas trazer aqui para o WW uma frase que um amigo sempre cita do Ulisses Guimarães. O sistema é bicameral, Câmara e Senado, mas a política é uma só. E nessas horas, a política uma só fala e a pressa do Congresso se explica por essa vontade política. Vamos já falar dessa política, dessas negociações para os ministérios, mas antes eu vou trazer a Zena na nossa conversa. Querida, ainda ficando na analogia do Yuri, do amigo secreto, o inimigo secreto, o fim de ano, e a população também ganhou um presente? Olha, eu acho que é um presente com armadilhas, né? Bom, primeiro, boa noite, né? A gente está vendo um volume de recursos que está sendo previsto. Primeiro que não está claro o tamanho ainda, né? Porque é 145 fora do teto, tem também os 23 de investimentos, 20 alguma coisa, 23, 24 recursos do PIS/PASEP. A gente não sabe o que vem efetivamente da decisão do Gilmar Mendes. Tá todos ali analistas debruçados para interpretar o que significa exatamente tirar o Bolsa Família. É integral, não é? É o diferencial, né? Ficou essa dúvida. O ponto é que assim, a gente está falando de, por baixo, algo próximo de 200 bi. Né? Daí ainda se soma isso a essa dúvida do que vai ser o cálculo em função do Bolsa Família. É um volume de recursos que joga o déficit orçamentário, o déficit público para o ano que vem, que se for executado, também tem isso, né? Não necessariamente. Mas a gente está falando aí de déficit de 2% do PIB. Não existe milagre na economia, né? Tem consequências disso do ponto de vista da dinâmica macroeconômica, inflação, juros, que é algo que já tem sido bastante debatido aqui. Agora, para além disso, quer dizer, essa incerteza do que exatamente vai acontecer e, afinal, qual vai ser a nova regra para o regime fiscal substituindo o teto, quão generosa ela vai ser. O mercado, esta semana, de alguma forma, celebrou quando a decisão da Câmara foi de fazer essa extensão de gastos fora do teto apenas para o ano que vem. Por quê? Com a expectativa que vem um regime fiscal, quer dizer, essa é a minha interpretação, que vai ser mais duro. Mas será? Porque fala-se tanto que tem que deixar várias despesas fora do teto. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ideia de ter previsibilidade em relação à trajetória da política fiscal, por hora, nós não temos. A gente sabe que vai ter muito mais gasto, mas ainda não tem calibrado o que é, e todas as dúvidas em relação ao regime fiscal. Então, é muito importante que essas definições venham logo, né? Esse é um debate muito maduro no país em relação à necessidade de delimitar o espaço para gastos públicos e dizer de onde vem essa fonte de recursos e como lá na frente isso a gente vai ajustar. Então, olha, como não tem milagre na economia, como eu disse, e tem efeitos colaterais dessas decisões, não está claro que de fato vamos ter ganhos. Raquel, posso mudar meu lado só para fazer uma pergunta rápida para a Zena, que e aí vou até pedir para você também entrar, Raquel, que é a área que vocês dominam de economia. Pode essa nova regra fiscal, essa nova âncora fiscal, não digo ser uma regra para inglês ver, mas ser uma regra que, acho que você usou esse termo, Zena, benevolente, no seguinte aspecto, quer dizer, cria-se uma regra que se for, por exemplo, por essa limitação da dívida, isso fazer com que o mercado olhe e fale, bom, vai cumprir a regra, mas está todo mundo vendo, está atrás da linha do impedimento, mas está todo mundo vendo que o atacante está depois da linha do impedimento. Pode ter uma situação dessa e existe algum temor
para os agentes econômicos de que seja uma regra não só frouxa, mas que seja cumprida, mas não muito? Yuri, vou deixar para a Zeina responder, mas é o pior dos mundos, uma regra que já nasce sem credibilidade. Olha, se isso acontecer. Eu acho assim, qualquer regra já vai nascer com déficit de credibilidade, porque a boa regra é aquela que sobrevive com o tempo. Não pode a cada governante chegar e falar, agora eu vou fazer a minha regra. É que nem regime, não dá para toda hora, cada hora você falar que é uma dieta que você vai fazer, porque aquela lá estava muito dura. Então, isso já é um problema. Nasce também com déficit de credibilidade, porque vem depois de uma enorme expansão de gastos, né? Então, é um problema. Você, Yuri, colocou 2 pontos aqui. Primeiro, a sabedoria de fazer uma regra que não seja flexível demais, assim como uma dieta não pode ser flexível demais. Senão não dá efeito, né? Senão não tem efeito de dar previsibilidade. E não pode ser complexa a ponto de abrir espaço para a contabilidade criativa, que o PT não tem boa reputação nesse tema. E chama atenção você falar, Zeina, que o mercado espera uma regra fiscal mais dura no ano que vem, dura em relação ao que era o que estava previsto na PEC, só isso. Exato, os governos mudam, mas o país é o mesmo, né? Não, e diante da proposta que o governo eleito entrega na PEC e dos placares de votação com que o Congresso endossa essa proposta, acho que fica ainda mais complicado. Eu quero trazer a Lara na conversa com o elemento político, mas antes vou trazer um novo ponto para a gente incrementar o nosso debate. A aprovação da PEC do estouro na Câmara e também no Senado, como vocês acabaram de assistir, foi sim uma vitória do governo Lula, mas também expôs a força do Centrão com quem ele terá que negociar durante todo o mandato. Reportagem é dela, a nossa Caroline Rossito. Dentre os desejos dos quais a equipe de Lula teve de abrir mão está o prazo para a duração da PEC, que, como ficou decidido, valerá apenas para 2023. Isso faz com que, ao final do ano que vem, outra negociação entre governo e Congresso tenha de ser feita para garantir uma nova âncora fiscal que garanta o pagamento de benefícios sociais. Outra vitória do Centrão se deu na destinação dada aos 19,4 bilhões de reais das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Agora, metade desses recursos serão convertidos em emendas individuais de execução obrigatória. E a outra metade irá para emendas que o governo usa de forma discricionária. A Câmara deu um recado ao presidente eleito e retirou o poder do governo de transição de apresentar sugestões de como a verba pode ser aplicada. A dificuldade para aprovar o texto entre os deputados ocorreu também porque o Centrão condicionou votos favoráveis à medida em troca de maior participação em ministérios com orçamentos vistosos, como Minas e Energia, Integração Nacional ou Infraestrutura. O anúncio completo dos nomes que ocuparão as pastas atrasou a espera do desfecho da aprovação da PEC e também pela dificuldade que o presidente eleito tem encontrado para acomodar indicações de quem o apoiou na campanha e interesses do Centrão. Uma das pastas envolvidas nesse cabo de guerra é a do desenvolvimento social, que era cobiçada pela senadora Simone Tebet, mas deve parar nas mãos do senador petista Wellington Dias. Lara, vamos então avançar uma casa, já tentando projetar um pouquinho o que deve acontecer amanhã. Deputados e senadores entregaram a PEC, vão cobrar a fatura. Não sabemos o tanto que Lula vai estar disposto a pagar, mas o que você antecipa da relação entre a aprovação da PEC hoje e os ministérios, a divisão de ministérios que deve sair amanhã? Raquel, acho que a primeira coisa, assim, desde antes da aprovação da PEC, mesmo de antes da PEC entrar em debate, já estava muito claro para o presidente eleito Lula que ele teria que formar um governo trazendo parte dos partidos que não apoiaram na eleição. Porque o Lula, diferente do presidente Bolsonaro, que não tem agenda e que entregou as decisões do governo para o Congresso, Bolsonaro estava interessado em um decreto ou outro de armas e pauta moral, mas ele não tinha uma agenda de governo.
Então, para ele não era um problema entregar para o Congresso, o governo. E quando a gente fala entregar para o Centrão, não é só por o senador Ciro Nogueira na Casa Civil, é não se envolver nas decisões. Não, agora a gente tem um governo que tem agenda e que quer discutir a agenda. E eu acho que esse é o primeiro ponto que o presidente Lula sempre bateu. Bom, eu preciso formar uma coalizão para a gente ter uma agenda e governar. Obviamente que no governo de coalizão não é a vontade do presidente que impera, é a vontade da coalizão que se formou e tem que se consensuar as políticas dentro dessa coalizão. É a agenda possível dentro da realidade política do país. E a gente já viu isso acontecer. Viu acontecer nos 2 governos Fernando Henrique, nos 2 governos Lula, no primeiro governo Dilma e até em parte do segundo governo. O governo Temer acabou sendo um governo muito conturbado por conta dos escândalos que aconteceram, mas o ex-presidente Temer também tentou fazer isso, assim que ele aprova, inclusive, o teto, né? Teto de gastos. E o presidente Bolsonaro abandonou isso e a gente estava um pouco esquecido. Então, o que me parece, a primeira coisa o Centrão já estava já estava na conta do presidente nunca saiu da antes, conta, né? mesmo antes da votação da PEC. O que talvez tenha de mais importante nessa semana é uma sinalização pro presidente da Câmara que mudou com quem você está dialogando. Não tem todo aquele poder. Isso não quer dizer que ele não é um ator poderoso, importante, relevante. Né? Ele é um player importante, mas ele não está mais discutindo com o governo Bolsonaro. As decisões do Supremo ajudam a pôr um freio no tamanho do poder do Arthur Lira. Antes a gente pensava, o Centrão pensava só na figura do presidente da Câmara. Agora a gente está falando dos partidos do Centrão. Os partidos do Centrão voltam a ser importantes. E o peso do presidente da Câmara foi diminuído frente aos outros atores do Centrão. Continua sendo importante, claro que continua, mas diria que o maior derrotado dessa semana foi ele. A PEC vir com um ano só, acho que é algo absolutamente razoável e não é uma derrota para o governo eleito. Acho que o governo eleito está saindo dessa negociação da PEC com saldo provavelmente maior do que o que eles esperavam. Acho que eles entraram na negociação esperando levar menos do que isso, sabiam qual era o Congresso com que eles estavam negociando. E o presidente da Câmara está saindo menor do que ele esperava. Mas, como você disse, ainda com poder, e acho que isso reforça uma interpretação que eu vi muito na segunda-feira, de que a decisão do orçamento secreto tem um impacto ali, obviamente, das questões fiscais, da gestão do orçamento, fundamental, mas que no médio prazo, a leitura de médio prazo é justamente de recalibrar esse jogo entre executivo e legislativo. Não ao que era antes, ao executivo com muito poder discricionário de liberação de emendas para construir a sua base de sustentação no governo, mas também não com essa hipertrofia que houve do legislativo e principalmente das cúpulas, e no caso principalmente da cúpula da Câmara com o Arthur Lira nessa relação com o Executivo. É um reequilíbrio. Arthur Lira sai menor, mas não sai pequeno. Continua não, de grande. jeito nenhum, continua grande. Quero trazer você para essa conversa e aí quase num ponto de vista filosófico. O Yuri e a Lara estão falando num reequilíbrio entre legislativo e executivo. E aí eu te pergunto em que bases? Porque quando o Jair Bolsonaro foi fazer o seu ministério, ele dizia, vou fazer um ministério técnico, vou trazer pessoas competentes, que era o que a gente sempre sonhava no Brasil, né? E no fim ele entregou o governo. As bases em que estão sendo feitas esse reequilíbrio, de novo, são as bases do toma lá da cá. E aí uma provocação da Lara, o governo Lula tem agenda? Olha, eu vejo da seguinte forma. Não há dúvida que o Lula tem uma musculatura política grande. Ele vai buscar pautar o Congresso e de fato, dominar ali a agenda. Mas precisa ter conteúdo. Hoje não temos clareza, pelo menos na agenda econômica, para onde exatamente se vai. É inevitável a leitura
que é sempre essa tentativa de esticar o máximo possível a corda dos gastos públicos. E a gente sabe que essa é uma estratégia inconsistente ao longo do tempo, que ela cobra o seu preço. Então, a gente vai ter que aguardar, Agora, a julgar por hora ainda na retórica, né, traz preocupação, porque não parece que vai ter rapidamente um plano estruturado. Nós não tivemos discussão razoável na campanha eleitoral. Esse período agora da transição é tudo muito frouxo. E eu digo isso pelo seguinte, que as pessoas podem falar, puxa, mas nem tomou posse ainda. É que tem temas na economia que tem discussão já muito importante, recomendações muito claras de política econômica, inclusive do atual governo. Todos os estudos no Ministério da Economia, na Secretaria do Tesouro Nacional, de avaliação de política pública. Então, não é que a gente está saindo do zero. Então, mas deixa eu só te interromper aí para fazer uma provocação. Foi até uma provocação do William Vac antes dele sair de férias. Será que não está claro? A gente sempre coloca isso, não está claro ainda o rumo do governo Lula da economia. Será que não está claro mesmo? Será que o rumo não é gasto é vida? Não é isso que mostra então, essa PEC? Essa estratégia hoje, do valor de face agora, isso não é sustentável. Não se sustenta isso. Você começa a gerar uma tal desorganização, quer dizer, você começa a gerar uma tal volatilidade no ambiente macroeconômico que isso não se sustenta, vai ter que ter um freio de arrumação. Então, vamos pensar, por exemplo, agora. Digamos que vá numa trajetória de... se estica máximo a corda agora no gasto com a PEC, né? Que, como eu falei, não está claro qual é o tamanho ainda. E o quanto vai ser executado, e isso gera instabilidade nos mercados. Aí, digamos que puxa, né, vai ao limite disso. Daí vem uma regra fiscal muito frouxa. Como que você sustenta uma situação como essa sem sinalizar um leque amplo de reformas fiscais? Porque agora não tem mais uma coisa como do tamanho de uma reforma da Previdência. Que você vai lá, faz uma reforma da Previdência, que é um passo largo, e você consegue já dar uma arrumação muito boa. Né? Não tem isso. São várias medidas pequenas de reavaliação de política pública. E que mexe no bolso de todo mundo e politicamente muito difícil. Então, como que você avança sem ter essa agenda, só na linha de aumentar benefícios e gastos? Agora a gente teve aqui o piso da enfermagem, quer dizer, não param de vir notícias na linha de mais piora das contas públicas, porque cobra um preço, isso vem inflação, não tem muito jeito, e não se sustenta. Assim, até a provocação que eu faço é que é muito possível que parte da derrota do Bolsonaro tenha sido a inflação. Né? A despeito de todo o esforço que ele fez para baixar a inflação. A inflação agora, machucou. Lara, trazendo o mesmo questionamento que eu trouxe para a Zeina para você. Vamos supor, né? A gente faz um pouco desse exercício no WW, não tem jeito. Vamos supor que amanhã Lula ceda ao Centrão ministérios com orçamentos poupudos. Infraestrutura, o que vai ser a pasta do desenvolvimento regional, distribuída aí entre cidades e integração nacional, outros ministérios que têm orçamento grande, tem muito espaço para trabalhar bem, mas também para corrupção. Isso faz parte desse equilíbrio político? Isso teria que ser aceitável? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não criminalizar e demonizar a política. A gente já viu muitos desses partidos ocupando esses ministérios e eu acho cuidado para não achar que esses partidos só querem corrupção. Corrupção acontece em qualquer lugar do mundo e a gente tem que ter sempre boas instituições de fiscalização e de controle. TCU, AGU e tem várias outras instituições nesse sentido. A Zeina trouxe um ponto muito importante. Por mais que o governo Bolsonaro tenha sido um governo
onde a gente não identifica claramente a agenda, dentro do Ministério da Economia teve uma área que cresceu muito, que é a área de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Tem o CEMAP lá e isso traz muito instrumento, inclusive que a gente tem visto nos pareceres do TCU e da CGU sendo usados para fiscalizar as políticas públicas, dizer, olha, você precisa avaliar essa política. O governo não pode ficar investindo infinitamente em política sem saber se isso traz retorno ou não. Então, tem caminhos possíveis. Eu não acho que se o PSD for para as cidades ou para a infraestrutura, ou o PP para uma dessas pastas, que isso é igual à corrupção necessariamente. É difícil, às vezes, a gente identificar, mas esses partidos também têm agenda. O União Brasil, antigo DEM, PFL, sempre teve interesse na agenda da infraestrutura. A gente viu o PSB, durante os mais de 12 anos de governo do PT, sempre interessado numa agenda de ciência e tecnologia. Então, assim, por mais que não seja muito claro, esses partidos também têm agenda. E existem técnicos respeitáveis e com agenda que tão próximos desses partidos. Então, acho que a gente não pode supor que entregar um ministério para um partido do Centrão é igual à corrupção. Governo de coalizão em qualquer lugar do mundo se dá com base nisso. Se o governo não está entregando o ministério, aí é muito mais preocupante, porque quer dizer que tem esse partido, esse grupo que está votando com o governo está recebendo algo que não é republicano, que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então, melhor entregar ministério. O ministério a gente pode fiscalizar.